e tornam insustentável cada vez mais a nova guerra e a outra e a outra. Então nós chegaremos com certeza, e é uma questão de nós auxiliarmos esse processo histórico, percebendo ele e estimulando ele, que os nacionalismos têm que ceder lugar a algo maior, que é o bem comum da humanidade. E esse é o ideal da união planetária. Enquanto eu defender só os meus e o meu país, e em nome do meu país, e daquela flâmula colorida, em nome do qual muitos pretensamente se oferecem para morrer, nós continuarmos ainda a dizer que a guerra é uma coisa nobre, quando, hoje em dia mais do que nunca, já não existe mais o ideal do samurai que luta até morrer por um ideal, mas sim venda de armamento e grandes grupos de interesses industriais nessa venda, que até elegem presidentes de países, isto e aquilo, e fomentam a guerra. Uma das maiores ironias dos Estados Unidos na luta no Afeganistão foi que eles estavam lutando contra o armamento que eles mesmos tinham dado ao Afeganistão anos antes para atacar a Rússia. E assim também se viu o armamento americano sendo usado contra as tropas americanas no Iraque. Ou seja, quando é que nós vamos assumir uma posição de responsabilidade quanto à produção de armamento? Será que nós podemos continuar vendendo armamento como se fosse geladeira, televisor ou micro-ondas? Será que armamento é apenas um gênero de primeira necessidade? Ou meramente um bem a ser comerciado como qualquer outro? Quando é que nós vamos começar a pensar no aspecto ético que a produção do armamento representa? E que o Brasil, lamento informar novamente, já é o 8º maior vendedor de armas no mundo? Então, vamos parar para pensar nisso e vamos perceber que a humanidade está mudando na medida da sua transformação de consciência e que há sintomas extremamente esperançosos. Eu diria que a unificação da Europa é um desses indicativos e gradualmente o globo está se unificando de uma maneira a que os direitos humanos sejam respeitados. E quando, vejam bem, quando a elite intelectual do mundo chegar à conclusão que a disputa entre ideologias não trará a paz ao mundo, o problema estará resolvido. Porque o que separa o mundo são os preconceitos, e por ironia, são os próprios intelectuais que criam, com o uso da mente, soluções ideais a depois serem aplicadas à força, onde o Estado se julga no direito de submeter o indivíduo a uma ideologia. Quando a ideologia for posta no seu devido lugar, como talvez uma teoria para resolver um problema local, quando nós dermos mais atenção ao microdistrito, e nisso eu gostaria de chamar a atenção dos meus colegas para o livro Ideais da Teosofia de Annie Besant, que já colocava a importância do microdistrito em 1917, coisa que agora estão descobrindo a importância de ser pequeno, de ter soluções criativas numa esfera menor e não centralizar tanto poder no Estado. Essas ideias já eram relatadas como necessárias pela sociedade teosófica, a ideia de recuperar o preso para o mundo e não simplesmente querer marginalizá-lo dentro do presídio, como se resolver o problema social fosse apenas uma questão de exclusão dos problemas. Ora, nos Estados Unidos, e é um exemplo que eu devo citar, os presídios dão lucro e as condições de tratamento dos presos são melhores. Para começar, se dá importância ao trabalho, é uma atividade que eventualmente torne a pessoa qualificada quando sair da prisão, para trabalhar melhor, para sair com algum dinheiro que ele ganhou honestamente no tempo que ele está preso, e principalmente para recuperar o preso. As condições que nós temos no Brasil, e nós vemos o problema da criminalidade no Rio de Janeiro como um exemplo, mas ela é geral no Brasil inteiro, é porque há um descompasso entre a nossa legislação
e o nosso real interesse em sermos solidários, ou por que não dizer fraternais, com as outras classes sociais. Então, eu gostaria de mostrar que o Brasil não está fora disso, não é apenas um país pacífico que não precisa fazer nada, mas o Brasil realmente tem uma virtude a mostrar ao mundo, é a tolerância que ele tem na área religiosa, é a capacidade de superar mais do que outros países, talvez, as diferenças raciais, religiosas e outras. Não que não haja intolerância no nosso país, mas com certeza quem viajou um pouco sabe que ainda assim o Brasil é um mar de rosas perante outros países. E, nesse sentido, perceber que o mesmo raciocínio que nós fizemos, que não há ideologia superior à solidariedade, pode ser colocado de que não há religião superior à verdade, que é o próprio lema da Sociedade Teosófica. De uma forma ou de outra, todas as teorias têm que ceder lugar a uma vivência, a uma grandeza que vem de dentro, e não a mera imposição de uma ideia, porque seja uma ideia religiosa, seja uma ideia política e ideológica, seja uma ideia jurídica, de uma maneira ou de outra, a mera solução no plano das ideias não é suficiente. Tem que haver essa solidariedade, esta mudança de consciência que faça com que o homem perceba que o intelecto é quem cria o problema e só o coração poderá resolvê-lo, se com inteligência tocada pelo aspecto solidário, ele puder superar os problemas que ele criou para si mesmo e tornar o homem mais importante que o Estado, o indivíduo mais respeitado do que apenas uma ideia que se impõe sobre ele. Nessas condições, eu diria o que disse Krishnamurti, que uma enorme revolução ocorrerá no mundo quando uma minoria de pessoas se tiverem transformado interiormente. E aí sim o mundo será, como é sugerido, um mundo para todos, porque nele não haverá ideologia superior à solidariedade.